Mateus capítulo 9. Glória a Deus. A partir do verso 14. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velho, do contrário, rompe-se o odre, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Repita assim comigo o finalzinho aí. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Queridos, Jesus, quando ele esteve aqui nessa terra, a Bíblia diz que foi a plenitude dos tempos. O apogeu dessa terra aqui aconteceu quando Jesus esteve aqui. Houve-se muito em avivamento, e há de acontecer os avivamentos, mas quando Jesus esteve aqui, a sua glória encheu essa terra. Então a terra viveu o seu apogeu. E Jesus, queridos, ele trouxe um novo ensinamento para quem era judeu e para quem não era judeu. Na antiga aliança, os judeus eram separados de todo mundo e não podia se envolver. Mas Jesus, queridos, ele veio cumprir a lei, e depois do cumprimento dessa lei, agora ele junta todos os povos, quem é judeu e quem não é judeu. E nós entramos nessa promessa de não sermos judeus e participamos agora da promessa do Senhor Jesus. Então, queridos, João Batista, ele tinha os seus discípulos. João Batista era primo de Jesus. João Batista, ele veio para anunciar Jesus. Então os judeus, eles tinham o costume de jejuar 2 ou 3 vezes por semana. E aí, com o passar do tempo, eles percebem que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí eles começam, né? Jesus, ele tinha oposição em tudo qualquer lugar que ele ia. Então sempre tinha lá os fariseus e os saduceus que iria questionar a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus ia contra o que os judeus falavam. Porque os fariseus, os judeus, ele falava tanta coisa que não faziam, e Jesus era contra essas coisas. E aí os discípulos de João perguntam:
por que os discípulos de João jejuam? E os discípulos dos fariseus também jejuam. E os teus discípulos, por que eles não jejuam? E Jesus, com tanta calma, ele falou assim: pode os convidados jejuarem enquanto estão com eles o noivo. O jejum, queridos, é um momento de tristeza. É um momento em que você enfraquece a sua carne para fortalecer a sua alma espiritualmente. Jesus quis dizer para eles: podem os amigos do noivo jejuar enquanto o dia do casamento está acontecendo. Quem é que já foi para um casamento em jejum? Alguém já foi? Geralmente a gente vai num casamento é para comer mesmo, né? Além da festa. Então Jesus estava dizendo isso. Eu estou vivendo os dias do meu casamento com a minha igreja. Podem esses discípulos jejuarem? Não vão jejuar. Eles não vão jejuar esses dias. Eles estão conhecendo o noivo. Eles estão vivendo com o noivo. Então nesses dias eles não vão jejuar. Mas olha, vai ter um dia em que esse noivo será tirado deles. E nesse tempo, eles vão jejuar. Porque o jejum é necessário, queridos, para fortalecer o nosso espírito, para enfraquecer a nossa carne. Existe uma guerra entre a nossa carne e entre o nosso espírito. E quando você come muito, a sua carne está forte. E o seu espírito, ele enfraquece. Mas quando você jejua, o seu espírito fica forte. E a sua carne, então, ela fica fraca. Então existe essa guerra, essa milita entre carne e espírito o tempo inteiro. Então existem dias que nós não jejuamos, mas existem dias que nós jejuamos. E nós vamos ver, queridos, durante a história da igreja, que enquanto os discípulos não jejuavam, eles eram fracos na fé. Existia uma situação de que trouxeram um lunático e entregaram aos discípulos para eles expulsarem o demônio do lunático, e eles oraram e não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus disse para eles: esse demônio não sai senão por meio de jejum e de oração. Os discípulos ainda não estavam preparados. Eles ainda não tinham recebido a autoridade do céu. Os discípulos ainda eram tímidos. Então, queridos, houve um dia em que o noivo de fato foi tirado. Jesus morreu por mim, morreu por você e voltou para a glória do Pai. E a partir daquele momento, queridos, os discípulos passaram a jejuar. E hoje nós precisamos jejuar. Nós precisamos orar constantemente. Nós precisamos examinar a nossa vida espiritual. Nós precisamos usar um termômetro. Quando nós percebemos, queridos, que nós estamos carnais, aí nós entendemos que nós precisamos orar mais a Deus. Nós precisamos jejuar, para que a nossa parte espiritual, ela esteja conectada com Deus. Porque a mensagem do Senhor é essa: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Porque vocês morreram e a sua vida está escondida em Deus. Então, quando nós estamos fracos espiritualmente, quando nós não temos vontade de ler a Bíblia, quando nós não temos vontade de ir à casa de Deus, significa que nós estamos fracos espiritualmente. E aí nós precisamos o quê?
nos esforçar para ir à casa de Deus. Nós precisamos nos esforçar para ouvir louvores. Nós precisamos nos esforçar para ler a palavra de Deus, para que nós venhamos a ser fortalecidos no Senhor. A nossa vida espiritual é como uma plantinha, queridos. Se você plantar uma planta, uma árvore, se não molhar ela, o que acontece? Ela morre. A sua vida espiritual, se você não cultivá-la, ela morre também. Você vem à casa de Deus, daqui a pouco passa uma semana, não vem. Passa outra semana, não vem. Você acha que na terceira semana você vai ter vontade de vir? Não tem não. Tem não. O reino dos céus, queridos, é tomado pela força. Você precisa se esforçar. Jesus disse desde João Batista, o reino dos céus é tomado pela força. E aqueles que buscam se apodera dele. Então nós precisamos nos esforçar. Porque um dia nós vamos precisar estar fortalecido espiritualmente. E aí nós vamos dizer, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar. Queridos, nós somos inclinados para o pecado. Até para adorar a Deus nós precisamos do Senhor. Nós temos mais vontade de pecar do que adorar a Deus. Porque desde que Adão pecou, toda a natureza, queridos, ela é inclinada para a carne. E se você não esforçar para sentir a presença de Deus, você não vai sentir. Até para adorar a Deus, nós precisamos de Deus. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer, senão por meio do Senhor Jesus. E Jesus disse, haverá um dia em que esse noivo será tirado. E nesses dias eles irão orar. E nesses dias eles irão jejuar. E esse dia é hoje, queridos. Os discípulos fizeram isso no tempo dele. E no nosso tempo, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos fortalecer para que nós venhamos receber os dons espirituais. Os dons espirituais do Senhor estão à nossa disposição. Agora, você tem que buscar. Você tem que buscar. Você tem que abandonar as coisas do mundo. Esse mundo que tem aí nada tem a ver com Deus. As coisas de Deus, elas são lá do alto, onde Cristo está. Então nós precisamos pedir a Deus que o Espírito Santo venha nos capacitar, venha nos instruir, para que nós venhamos crescer espiritualmente. Porque essas coisas desse mundo, queridos, ela só nos leva para esse mundo. E olha, cada um de vocês que estão aqui, eu também, nós já experimentamos dessas coisas do mundo. E por que nós estamos aqui hoje? Porque nós não gostamos de lá. Nós vimos que aquele lugar lá não era o que nós queríamos. Não era coisa boa. Então se nós estamos aqui é porque nós estamos buscando coisas melhores. Coisas duráveis para as nossas vidas. E o Senhor, queridos, nos recebeu com alegria. Porque Ele quer nos salvar. Porque o Senhor, Ele quer nos fortalecer. Porque quando a gente vem à casa de Deus, queridos, primeiro sentimento é de gratidão a Deus. Mas tem dias que nós viemos à casa de Deus porque nós precisamos de uma resposta para os nossos problemas. E às vezes nós estamos em dificuldades, seja ela emocional, seja ela financeira, de qualquer tipo de dificuldade. De forma que isso acaba nos enfraquecendo. E nós precisamos ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que nos motive a continuar vivendo. E aí nós vamos vir aonde? Na casa de Deus. Jesus é bom demais, queridos. A gente faz tanta coisa errada, mas toda vez que a gente se
comparece à casa de Deus, o Senhor nos recebe com alegria. Olha como Deus é bom. Às vezes você passa um ano sem vir na casa de Deus, mas quando vem o Senhor se alegra. Mas é o Senhor que toca no seu coração lá na sua casa para você vir hoje. Porque o Senhor, Ele quer te resgatar, Ele quer trazer de volta. É como um filho pródigo. O filho pródigo, quando ele disse que vou sair de casa, o pai dele não falou nada. Pai, me dá os bens que me cabem. E o pai então pegou os bens e lhe entregou. Não falou nada. Mas ficou esperando o retorno dele. Todos os dias o pai esperava o filho. E assim, queridos, é você quando afasta da casa de Deus. Todos os dias, todos os cultos, o Senhor fica te esperando. E o dia que você vem, Ele se alegra. É como um filho que mora em outro estado e chega na casa da mãe. A mãe se alegra, o pai se alegra. Deus é da mesma forma. Então, queridos, nós precisamos esforçar para adorar a Deus. Nos esforçar para abandonar as coisas do mundo. Porque esse mundo nos faz sofrer, queridos. Com contendas, com intrigas, com inveja, com disputa. Tudo isso nos faz sofrer. Porque isso tudo é coisas da carne. E Jesus estava falando para seus discípulos. Olha, os discípulos de João jejuam. Os discípulos dos fariseus jejuam. Mas os meus não vão jejuar enquanto eu estiver no meio deles. Daqui a pouco, queridos, Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quando nós formos morar com o Senhor, nós também não vamos precisar jejuar mais. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos precisar. E isso é bom, queridos. É bom para nós. Jejum é maravilhoso. A nossa carne não gosta disso, tá? Nossa carne, quando ela vê qualquer coisa do dia do jejum, qualquer coisa parece comida. Mesmo não sendo. Porque a nossa carne anseia sempre por carne. E o nosso espírito anseia por Deus. Então há necessidade. Jesus disse: não se põe remendo ou pano novo em vestes velhas. Jesus estava dizendo, queridos, para os discípulos. Ele estava trazendo um novo ensinamento. Ele disse: eu vim para vocês, eu vim para os judeus. Mas da forma que vocês estão vivendo, é como se eu colocasse um pano novo em uma veste velha. Vai romper. A ruptura vai ser maior. Não se põe vinho novo em odres velho. Jesus se comparece, queridos, como o vinho novo. A bebida nova. O odre, queridos, era tirado de boi, de ovelha, de forma que tirava todos os ossos, e aquele couro era curtido, colocado para secar, e ali colocava vinho. E colocava vinho e colocava para curtir. E esse vinho, queridos, quanto mais tempo ficasse, mais fermentado ele iria ficar. Depois que estava bem fermentado, consumia. Depois que terminava aquele vinho, aquele odre não era mais usado para colocar novos vinhos. Teria que ser um outro odre. E aquele odre, então, perdia a sua função? Não. Aquele odre poderia ser usado para colocar água. Colocava água, o povo muita gente morava no deserto, não tinha túnel de água, não tinha água encanada. Então guardava-se água também nos odres.
Os beduínos, queridos, eram esses povos que moram no deserto. Então o que eles fazem? Eles usam o odre para colocar o vinho. Depois que conserva esse vinho, eles usam o odre para usar água. E depois que esses odres fura, eles colocam esse odre como telhado nas suas cabanas no deserto. Então agora o odre ele já está servindo como um telhado. E os fogões deles é dentro de casa. Eles pegam a lenha e vai cozinhando as coisas e aquela fumaça vai cobrindo, vai subindo para o teto. Então quando a gente chega num lugar onde o fogo é feito em casa e aquela fumaça vai subindo o telhado, ele fica todo enfumaçado. Fica todo velho, enfumaçado. Por quê? Porque não tem nenhum sistema para canalizar a fumaça. Mas o odre, queridos, ele não perde a sua utilidade. Se ele não serve mais para o vinho, agora ele serve para a água. Se ele não serve mais para a água, ele serve como o telhado dos beduínos do deserto. De forma, queridos, que ele continua sendo útil. Assim somos nós na casa de Deus. Nós precisamos ver qual é a utilidade do nosso serviço na casa de Deus, de forma que nós precisamos fazer alguma coisa. O salmista Davi, queridos, no Salmo 119, no verso 83, ele disse: eu já me assemelho ao odre cheio de fumaça. Contudo, eu tenho guardado os teus mandamentos. Já está com o odre velho, mas não perdeu a sua utilidade. Você, queridos, é importante para Deus. Deus nunca vai desprezar o teu trabalho na sua casa. O odre, quando ele é novo, é para o vinho. Quando ele vai ficando mais velho, é para a água. Mas ele nunca perde a sua utilidade. Então o Senhor nunca vai desprezar um filho seu. Ele está sempre chamando. Jesus, queridos, quando ele veio para os judeus, e os judeus não receberam ele, e ele via que a situação de Israel ia ficar cada vez pior, porque os judeus cada vez mais ficavam distante dele, e ele olhava assim e falava assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas, e aqueles a quem eu envio. Quantas vezes quis eu te guardar debaixo das minhas asas, assim como uma galinha guarda os seus pintinhos, e tu não quiseste, Jerusalém. Assim somos nós. Quando nós nos afastamos, Deus está nos chamando, está nos avisando, para que nós permanecemos com Ele, porque Ele quer nos guardar debaixo das suas asas, e nós estamos fugindo das asas de Cristo. E quando nós fugimos, queridos, nós nos sentimos desprotegidos. E quando nós não estamos com a proteção de Deus, nós nos tornamos presa fácil. O inimigo, ele quer só nos destruir. E Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus estava dizendo para aqueles judeus que a religiosidade deles, os costumes que eles tinham, seriam reformados. Agora, eles precisavam nascer de novo. Eles precisavam nascer do Espírito. Por isso que João Batista começou batizando. E muita gente ia para o deserto para ser batizado por João Batista, porque até então aquilo para os judeus era uma coisa nova. João capítulo 3. Jesus se encontra com um desses judeus.
E ele fica encantado, fala assim: Senhor, como que pode um homem, já na minha idade, já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse: importa que você nasça de novo, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne para nada se aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. Essa carne nossa, queridos, ela vai envelhecer. Daqui a pouco nós vamos morrer e ela não vai servir mais para nada. Jesus disse: olha, a carne para nada serve, porque o Espírito é quem vivifica. Por isso que nós precisamos nascer de novo, para que o Espírito Santo habite em nós. Por isso que ele disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Jesus estava dizendo: eu vou colocar o meu Espírito em vocês, mas não pode ser do jeito que está. Tem que estar renovado, tem que haver novidade, tem que haver transformação. Porque se eu colocar, vai se romper, vai derramar o vinho, vai haver uma perda. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós nos arrependemos, queridos, dos nossos pecados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. E aí se aplica esse texto: põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aí nós vamos andar cheio do Espírito Santo, conforme diz a palavra do Senhor. Mas se nós tentarmos, queridos, colocar o vinho novo em odres velhos, nós não vamos ter uma vida cristã saudável. Nós não podemos viver no mundo e na casa de Deus e achando que tudo está certo, onde nós mesmos sabemos que não está certo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos conhece, ele nos constrange. Sabe o que é constranger? É aquilo que você tenta parecer com uma coisa, mas lá dentro você sabe que, ó, não sou eu. Você não convence nem a você mesmo. E o Espírito Santo, ele nos constrange, porque ele nos mostra essas coisas. Então nós precisamos melhorar a cada dia, para que nós venhamos, queridos, permanecer com Deus. Por isso que Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velho. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Você quer ser um vinho novo em odres novos? Precisa se arrepender. Precisa aceitar a Cristo, precisa ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo, porque aí ambos vão se conservar. Do contrário, queridos, nós vamos enganar nós mesmos, nós vamos chamar aquilo de jeitinho brasileiro. As coisas não vão funcionar. Mas Deus é bom, que todos os dias Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de trilharmos o caminho, de endireitar as nossas veredas. Então o Senhor está chamando a cada um de nós o tempo inteiro. E Jesus disse: eu sou o caminho, andai nele. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Do que mais nós precisamos? Do caminho, da verdade e da vida. E quando nós entramos em desespero, Jesus disse: a minha paz eu dou para vocês. E Ele dá a paz, queridos, para que nós venhamos deitar e dormir, deitar e descansar. Porque quando a nossa cabeça ela perturba,
nós trazemos tantos pensamentos que nós nem sabemos como isso chegou até nós. E aí nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de paz de espírito. Porque se o nosso espírito não estiver em paz, queridos, nós vamos estar cheios de ansiedade, nós vamos estar cheios de problema, nós vamos dormir, mas não vamos descansar. Nós vamos acordar pior do que nós deitamos. Nós vamos deitar cansado e acordar mais cansado ainda. E se você for trabalhar desse jeito, você não vai produzir quase nada. Porque a sua alma está doente. A sua alma está cansada. E ela precisa ser tratada. E Jesus é quem trata a nossa alma. Então nós precisamos, queridos, quando isso acontecer, onde você estiver, ajoelhe, ore a Deus. A palavra de Deus diz: clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz e me respondeu. Às vezes, queridos, diante de problemas, uma palavra que a gente ouve muda o nosso cenário, muda o nosso semblante. Mas você precisa reconhecer a autoridade do nome do Senhor Jesus na sua vida. Às vezes um pedido de perdão resolve o caso. Mas se o orgulho estiver grande no coração, você sofre mais um dia, sofre mais 2 dias, mas não pede perdão. E aí continua sofrendo. O salmista Davi fala no Salmo 32: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Sabe quando você está sofrendo? Você está gemendo ali, de por dentro. Você está secando por dentro, você está envelhecendo por dentro. Mas se você se arrepender, há um renovo, há uma transformação, há uma alegria. E essa alegria que Jesus quer trazer no seu coração. Por isso que Jesus disse: a minha paz eu dou para vocês, e não dou como o mundo dá. Que a paz do mundo é falsa. Você se alegra aqui, daqui a meia hora você está chorando. E a alegria do Senhor é uma alegria, queridos, imensurável. Daqui a pouco nós vamos para nossas casas. O Espírito Santo, ele pode continuar falando ao seu coração, se você abrir a porta do seu coração para ele. A palavra de Deus diz, Apocalipse capítulo 3, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei, eu com ele e ele comigo. Deus quer se relacionar com o seu povo. Ceiar é sentar à mesa. Deus quer sentar à mesa com você. Ele quer falar com você, mas você precisa ouvi-lo. E Ele quer que você fale também para Ele. Mas importa que nós abramos a nossa porta. Abrir o seu coração para o Senhor. Quando você abre o seu coração, o Senhor entra e faz dele morada. Você quer que o Senhor more no seu coração? Fique de pé. Vamos orar a Deus. Vamos colocar as nossas ansiedades do Senhor. Você que veio a esse lugar com o propósito de ouvir uma palavra para trazer paz ao seu coração, para trazer uma cura, uma libertação. Você que veio pedir alguma coisa a Deus, essa é a hora, queridos. O Senhor Jesus, Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo. E Ele quer que nós abramos os nossos corações para que Ele venha falar conosco. Então fale com Ele. Eu não preciso saber o que você vai falar, mas eu preciso que você fale para Ele. Prometo que eu não vou nem ouvir daqui, mas fale em viva voz para que Ele te ouça. Nem que você fale baixinho,
se declara ao Senhor Jesus nessa noite, porque foi Ele que te trouxe aqui nesse lugar. Não importa as razões que você veio, foi o Senhor que trouxe. Tem uns que vieram buscar, tem outros que vieram adorar, tem outros que vieram ser gratos. Não importa, queridos. O importante é que o Senhor achou importante você estar aqui nessa noite. Pai querido, Deus santo e amado, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. E nesta hora, ó Deus, gloriosa de oração, Pai Santo, nós queremos, ó Deus, colocar os teus filhos nas tuas mãos, porque o Senhor conhece, ó Deus, cada um dos que adentraram a estas portas, ó Deus. E eles, ó Deus, são teus filhos, ó Deus. Sonda, Espírito Santo, os corações, ó Deus. Ouve, Senhor, as orações deles, Senhor. Ouve as súplicas, ó Deus. Vem trazer a cura, Senhor. Ó Deus. O mundo tem sufocado o teu povo, tem trazido, ó Deus, enfermidades. Mas o Senhor, ó Deus, é o médico de Gileade, Senhor. O Senhor conhece. Visita, Senhor, o teu povo nessa noite, Jesus. Vem trazer a cura, venha trazer, Senhor, a libertação, venha trazer o alívio, vem trazer paz, ó Deus. A paz que excede todo entendimento, Senhor. Venha trazer descanso, ó Deus, a alma que está cansada, a alma que está ferida, venha trazer, Senhor, o refrigério. Venha trazer um renovo, ó Deus. Vem colocar, Senhor, um vinho novo, ó Deus, para conservar o teu povo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si, Senhor, as nossas enfermidades e as nossas dores, e sob as tuas pisaduras nós somos sarados. Vem sarar o teu povo, ó Deus. Vem trazer arrependimento, ó Deus, aos corações, ó Deus, que se encontram duros, aos semblantes de bronze. Vem trazer o renovo, vem trazer a paz, ó Deus, vem trazer, Senhor, a reconciliação, ó Deus, vem trazer o perdão, porque o Senhor, ó Deus, é bondoso. E o Senhor, no seu tempo, ó Deus, vem trazer, ó Deus, a reconciliação com o teu povo, para que aqueles que estavam longe, ó Deus, da tua presença, tivessem a oportunidade de também ouvir, de também participar do corpo de Cristo. E nessa noite, ó Deus, traz, Senhor, as respostas, aqueles que vieram buscar, ó Deus. Ministra, Espírito Santo, em cada coração, ó Deus, para trazer alegria, para trazer paz, ó Deus, para trazer entendimento, ó Deus. Vem trazer, Senhor, vem trazer motivação, ó Deus, para aqueles que estão de longe, para que eles venham retornar à casa do Pai. Porque quando o filho, Senhor, retorna à casa do Pai, o teu coração, Senhor, se alegra. E nós estamos alegres, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Entra com providência, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos. Traz, Senhor, o livramento. Aqueles que estão ansiosos, ó Deus, tua palavra diz, ó Deus, lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, com ações de graça, porque o Senhor tem cuidado de vós. E nós queremos, ó Deus, que o teu povo, ó Deus, esteja em paz. Nós queremos, ó Deus, que o teu povo, ó Deus, esteja alegre, com semblante alegre, ó Deus. Por isso, Senhor, repreende, ó Deus, no nome de Jesus, toda enfermidade. Repreende, ó Deus, toda tristeza pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E assim, ó Deus, nós profetizamos a bênção. Nós profetizamos a vitória do teu povo nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o Senhor venha trazer paz nos lares, venha abençoar as famílias, venha abençoar as crianças, os filhos, ó Deus, e aqueles, Senhor,
que vieram ser gratos a Ti nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha transbordar em seus corações. E assim nós Te agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.